Estamos iniciando aqui mais um podcast. Eu acho que esse é a 8ª edição. Se é a 8ª ou a 9ª, eu acho que é a 8ª. E hoje a gente vai estar aqui entrevistando uma pessoa muito especial. Na verdade, hoje vou entrevistar ela e na próxima semana entrevistar o esposo dela, que é a Rafaela, pastora Rafaela e pastor Marconi, um casal muito querido nosso. Rafaela eu conheço desde a sua adolescência, era muito ligada às minhas filhas, à minha casa, à minha família, né? Isso em Maceió. Depois eu me mudei para Natal e acabou que ela veio para cá também, casou aqui, está aqui com a gente e eu vou bater um papo com ela. Rafaela, bem-vinda, Rafaela. Obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da nossa jornada e podendo acrescentar aí na vida de vocês também. É isso daí. Hoje o nosso podcast é o Lidere-se. Eu quero aproveitar já pedir para você, entra aí no nosso canal no YouTube, se inscreva, dê o seu like, participe. E tem também no Lindomar Alves, lá no Instagram, tem muita coisa boa, tem muitos cortes de todos os podcasts que a gente fez aqui, então tem muita informação e está ficando muito legal. Estou recebendo visita de pessoas da área de psicologia e de tantas outras áreas e está sendo bem legal. Então entra lá, se inscreva e participe aqui conosco. A Rafaela, ela é formada em Direito, tem alguns cursos que eu vou deixar ela falar já sobre isso na área de estética, né? Eu vou deixar ela falar um pouco sobre isso e eu vou estar conversando com ela sobre liderança nessa área de empreendedorismo. Ela que formou-se em Direito, é filha de um juiz aposentado e falei, vai seguir essa carreira aí, mas depois ela acabou virando uma empresária e a gente tem muita coisa aqui. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco nessa área que você está trabalhando hoje de estética. Certo. Inicialmente, né, como o bispo comentou, eu fui para a área do direito, influenciada pelo meu pai, pelas cobranças por ser a filha mais velha dentro de casa, né, de seguir esse caminho, de ter uma influência. E atuei ainda no direito, no meio judiciário, por 6 anos. Galguei degraus muito bons, mas eu não me sentia realizada. Era uma coisa que eu saía para trabalhar e parecia um peso. E ao vir morar no Rio Grande do Norte, eu comecei a ter contato com a estética. E aí, assim, foi algo que me despertou. Eu gosto de cuidar de pessoas, de lidar com a solução e não com o problema, de poder agregar, né, uma nova versão nessas pessoas, fortalecendo o eu delas, melhorando a autoestima. E aí eu fui buscando, estudando. Hoje eu tenho o curso, sou pós-graduada em saúde estética, já estou cursando outro curso que é de biomedicina e a cada dia buscando crescer ainda mais na minha área. Eu lembrei aqui. Outro dia a Rafaela falou, bispo, vai lá que o senhor e a bispo que eu vou dar um tratamento aqui na sua... Gente, é muito bom. Saí de lá, carinha lisinha, bem novinho, mas assim, eu sofri um bocado, viu? Homem não... Minha mulher não, ela tá lá sempre, quer ir lá, mas assim, tem sido um trabalho maravilhoso e eu vejo muita gente falar muito bem do seu trabalho. Eu quero aqui, antes de entrar numa pergunta, a primeira pergunta, fazer uma menção, né? De toda a família. A Rafaela, como ela disse, são 2 irmãos, que é o Wilson, que mora em Maceió, é dentista, um cara fantástico. Ele, a esposa, e o Ulisses, que é o outro irmão, que mora aqui com a gente em Natal, né? Que é veterinário, casado com uma médica, uma família assim maravilhosa. Eu estava pensando hoje, os 3, desde garoto, estão comigo, casei os 3. Eu não me lembro se eu batizei vocês nas águas. Eu sim. Os outros eu não me lembro, eu não sei. E estou nessa família já há um tempão, aí chegou agora o pastor Marconi, né? Agora não, né? Já são casados há quantos anos? Vai fazer 10 anos. 10 anos. E tem a filha Mirella, que é uma graça e está grávida de outro ou outra, não sabemos, né? Mas, Rafaela, eu vou te chamar de Rafaela aqui, tá certo? Sim. Quando foi que a sua história como empreendedorismo começou? Eu, desde muito cedo, né, precisei gerar de alguma forma recursos, principalmente dentro da igreja, para cumprir aquilo que eu tinha como necessidade. E quando eu entrei na igreja, eu era uma pessoa tímida, que tinha várias resistências nessa questão de abordagem,
de me abrir, e eu tenho a plena certeza que foi o que despertou. Eu não tenho na família grandes empresários ou pessoas que desenvolveram tanto o empreendedorismo, mas eu comecei ali, né, vendendo algumas coisas dentro da igreja, uma rifa, começando a gerar minha oferta, minha ajuda dentro da minha equipe, e aquilo foi despertando em mim a vontade de fazer mais. Então, desde os meus 15 anos, que eu já gero assim, o dinheiro que eu queria para viajar, e aquilo foi despertando em mim uma paixão por isso. Né? Mas começou lá cedo, desde os 13, 14 anos que eu já gerava meus próprios recursos. É interessante, né? Você falando, vai passando aqui na minha cabeça uma história. Eu me lembro dela, dos três, né? Da Rafaela, você é a mais velha dos três, da Rafaela, do Wilson e Ulisses, a ordem é essa, né? Isso. E desde garoto, todos estavam lá, me ajudava muito, em Maceió isso, lá na igreja. E o pai dela era juiz e o pai era bem firmão, assim, fazia eles trabalhar mesmo. E às vezes até eu fiquei assim, ficava meio, poxa, ele podia ajudar mais, mas assim... Quem sabe se ele tivesse ajudado mais, você não teria chegado onde você chegou, né? Isso. Acho que isso vale a pena mesmo. Formou muitos três, né? A gente vê que não só eu, mas meus irmãos hoje, eles são grandes vendedores, pessoas que despertam assim. Não adianta você ser um grande profissional se você não sabe vender o seu trabalho, né? É verdade. E eles hoje são muito referência também nas áreas dele por isso, porque nós tivemos que despertar essa ação de gerar o recurso, de gerar o movimento que a gente precisava, né, para poder galgar o que a gente queria conquistar. E olha, hoje todos os três estão muito bem, todos três muito bem, Graças que bom, a Deus. Graças a Deus. Quem são as maiores inspirações hoje para você na vida dos negócios? Eu digo que eu tenho poucas referências, assim, se você me perguntar, na área principalmente de empreendedorismo, eu me inspiro em poucas pessoas que até são de outras áreas, né? De mulheres que eu olho, admiro, que percorreram esse caminho. E eu tinha uma chefe que ela vendeu tudo de São Paulo e investiu no espaço de beleza. E quando eu vi aquela dedicação dela, aquilo gerou em mim também o desejo de fazer acontecer e de entender que quando você coloca a mão, a coisa vai funcionando, né? Então, ela foi uma das primeiras referências para mim. E assim, eu me inspiro muito em pessoas que começaram do zero, igual eu, sem nada, sem estrutura nenhuma. Batalhou e chegou lá, não é? Chegou você tem uma clínica, onde fica? Sim, eu tenho uma clínica hoje, uma franquia de depilação a laser, que fica no Shopping Mandacaru Mall, ali na Avenida Ayrton Senna. E a gente trabalha com toda a parte de estética. A gente tem a clínica, agregado também temos uma loja, uma distribuição de produtos estéticos há 6 anos, que é a Ecos Cosméticos. E temos uma empresa de locação de equipamentos de alta potência, né, para outras clínicas também. Vocês locam para outras clínicas. Isso, atendemos outras clínicas com equipamentos que hoje não são viáveis à compra. Uhum. Pelo grande investimento, as clínicas preferem locar. Ok. Então vale a pena. Você que quer ficar mais bonitinha aí, dá uma passada lá que te garanto que você vai sair melhor de lá. Para você, quais são as principais características de um empresário que o empresário precisa ter para alcançar o sucesso? Olha, eu acho que principalmente o comprometimento com o seu negócio, né? Desde cedo, desde quando eu ainda não tinha toda a movimentação que eu tenho hoje, eu já tinha uma disciplina de seguir a minha rotina ali, de começar o dia, de ter horário para abrir, de ter horário para fechar, de respeitar o meu negócio como uma empresa, né, de ter todo esse investimento de tempo, de trabalho. Acho que as pessoas falham muito hoje e acabam não dando certo por não se comprometer de verdade com o seu empreendimento, independente do tamanho que ele seja. Se eu tivesse uma cliente para atender durante o dia, a minha clínica era aberta de 9 da manhã às 18 horas, que é o horário de funcionamento dela. Por quê? Porque sempre passa alguém, sempre liga alguém, olha, teria uma vaga hoje? Então, se você não dá essa credibilidade, o cliente ele também não tem esse respeito por você. Então, o compromisso com o seu negócio é essencial. A gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast que
a gente percebe muitas pessoas, bons profissionais, que executam bem a área que ele atua, mas ele tem alguma dificuldade, talvez na administração, talvez não levar tão a sério a coisa, acha que é dono, né, e fala, e faz do jeito, qualquer jeito, e não é bem assim não. Você tem toda uma clientela que está te olhando, te observando, e fora a clientela você tem toda uma concorrência cada vez maior, né? É verdade, desse jeito. Eu estou deixando aqui uma pergunta mais para o final, que essa pergunta aqui eu quero trabalhar um pouco ela com você. Mas existe algo que você se arrepende em toda essa jornada sua de negócio? Eu aprendi muito no decorrer dos anos como empreendedora, né? Algo que eu me arrependo é no iniciozinho não ter realmente agido com as pessoas como eu precisava agir de forma profissional. Nós temos que entender que mesmo que seja amigo, mesmo que seja alguém próximo, quando você passa a trabalhar, todo mundo tem um comprometimento profissional. E hoje eu sou muito profissional em qualquer coisa que eu vá fazer, seja com o meu cliente, seja com o meu funcionário, seja com a movimentação financeira da minha empresa. Então, tudo eu sou muito profissional. Antes de trazer para o meu pessoal, o profissional... É necessário a gente tratar dessa forma. Então, o meu funcionário, ele pode ser meu amigo depois do trabalho, mas durante o trabalho, ele é um profissional que deve exercer as funções dele sem confundir. Isso também traz o respeito, né, o comprometimento com o serviço prestado. Isso é importante, né? E até separar, porque, né? Até porque a Rafaela, ela é uma empresária, mas ela também é uma pastora e acaba colocando algumas pessoas ligadas à tua liderança de pastora para trabalhar com você, né? Como é que funciona isso? Elas conseguem entender isso, que o pastor é uma coisa e a profissional, a empresária é outra coisa? Sim, com certeza. E eu sempre vou... tratar com sabedoria, mas exercendo as cobranças profissionais necessárias dentro da empresa, é o que eu sempre digo. Aqui é o espaço empresarial, né, que gera o sustento dela e o meu. Então, aqui dentro, nós somos profissionais. Tem horário de chegada, tem horário de saída, né, tem o funcionamento exato das coisas, a forma de tratamento, o respeito, que é o que falha muito. Eu vejo muitos negócios falharem por isso. Porque as pessoas confundem muito, rompem com respeito, com a consideração, e aí quando você vê os elos são enfraquecidos, e o negócio também, né? É verdade, Tem que ter o profissionalismo, né? Senão a coisa não funciona. E é incrível, né? Quando eu vou a algum lugar, seja o que for, uma vendedora, alguém me atendendo, quando eu percebo o profissionalismo, eu faço questão de elogiar, assim. Eu particularmente, eu prefiro ser bem atendido do que ter um preço bom. Eu prefiro um melhor atendimento que o preço bom. Agora, se tiver os dois, aí fica maravilhoso, né? Eu falo muito disso, né? Assim, hoje eu consegui um respeito e um público muito diferenciado dentro do meu trabalho. Então, eu atendo pessoas de todas as classes sociais, né? Desde realmente um alto padrão financeiro até pessoas mais simples. E todas são recebidas da mesma forma, com o mesmo tratamento, com o mesmo amor, com a mesma atenção. Eu exijo muito isso da minha equipe, né? Esse respeito, essa consideração com o cliente a cada dia. Ninguém é perfeito, mas no máximo que a gente pode, eu trato as pessoas como elas devem ser tratadas. E é por isso que eu não tenho toda essa estrutura fantástica, mas ganho pessoas que poderiam e têm condições de estar em lugares que são bem mais chiques que o meu. Por causa dessa forma de cuidar da pessoa, né? Quem é que não gosta disso, né? Quem é que não quer ser bem cuidado, bem tratado? Quem é que não gosta de se sentir acolhido, né? Isso aí é tremendo. Mas só para a gente descontrair um pouquinho aqui, nos conte qual foi o momento mais engraçado que você já viveu nessa jornada. Ai, gente, eu tenho muitos casos engraçados assim na clínica. Me vem algumas coisas na mente, mas depois eu falo. Como eu trabalho com estética corporal, facial, a gente vê muita coisa. Gente que chega com a foto de um artista e diz, olha, eu quero ficar igual essa pessoa. A gente tem vontade de dizer, meu amor, vai ter que nascer de novo, né? Mas, infelizmente, não dá. Mas a gente teve uma muito engraçada. Nós trabalhamos com ozônio, que para emagrecimento ele é feito pela via uretral, né? Pela via retal ou uretral. E
Uma pessoa não sabia como funcionava, gente. Quando a gente injetou o gás, a situação dentro da clínica ficou bem complicada. É engraçado que eu pensei isso aqui quando eu estava pensando nessa pergunta, mas não com a questão desse ozônio, que eu nem me lembrava disso, não. Mas assim, porque trabalha com massagem e tal, Sim. eu falei, será que teve alguém assim que na hora liberou alguma coisa que não deveria? Não, também já tivemos casos em massagem com estrangeiros, né? Cada país tem uma cultura muito única. E aí nós fomos atender 2 gringos que tinham agendado massagem, e aí nós sempre avisamos, né, para vir ou com a sunga ou com short confortável e tal. E aí eu tinha uma funcionária mais nova que quando ela entrou na sala, o rapaz já estava dormindo, mas ele estava totalmente sem roupa. E aí ela saiu da sala branca, ela falou, gente, o rapaz está sem roupa. E aí era assim, era uma pessoa super respeitosa, porque no país dele era uma cultura fazer a massagem sem roupa, né? Mas naquela hora pra gente foi meio constrangedor e ao mesmo tempo engraçado, porque ele dormiu a massagem toda, não faltou com respeito, a gente cobriu com uma manta, foi bem profissional, como sempre somos. Mas existem culturas bem diferentes da nossa. Mas olha, eu tenho aqui uma pergunta, que eu até guardei essa mais para o final. Qual foi o momento de maior tensão que você já viveu como dentro do negócio, dentro da empresa? Olha, eu estava até conversando com uma pessoa que entrou no empreendedorismo mais recente, né? Lidar com o ser humano é muito complicado, né? As pessoas, elas estão o tempo inteiro insatisfeitas. Eu tenho clientes que têm alguns transtornos, que eu aprendi a lidar com eles, então eu já tive muitos momentos de tensões lá atrás e hoje eu consigo lidar com eles com muita sabedoria. Eu tenho uma cliente que a gente descobriu depois com a família que ela tem transtorno bipolar. E ela é uma pessoa muito importante, assim, uma pessoa que tem uma visibilidade muito boa. E tinha semanas que ela chegava e ela amava tudo. Ela elogiava o procedimento, a funcionária, ela elogiava a clínica, mas tinha semana que ela chegava que a mesma maca não prestava, que a mesma menina não sabia fazer o serviço, que o creme o cheiro era forte, e na outra semana ela já vinha diferente. Então, até que você aprenda a lidar com isso, gera muitas tensões. E hoje eu tenho muita sabedoria emocional de lidar com o problema do meu cliente, de ouvi-lo, e dizer, você está certo, mas agora vamos sentar aqui e tentar achar uma solução, sempre trazer que ele tem razão, né, ali devagarzinho, e gerando um conforto para resolver, para solucionar o conflito, porque lidar com o ser humano não é fácil, e com mulheres não é mais fácil ainda. E está cada vez mais exigente, né? As pessoas estão cada vez mais realmente transtornadas, assim, você percebe que o nível emocional muito abalado, então qualquer coisa elas já levam para outro lado, já geram outra situação. E aí a gente precisa ter muita sabedoria emocional como empreendedor para não perder, para não gerar conflito. É interessante que eu pensava que você ia responder falando do período da pandemia, né? Porque a pandemia vocês pararam, vocês não puderam atender. E as despesas suas não param. Você tem aluguel, você tem suas contas fixas, as contas tem funcionário. Como é que você se virou nesse período da pandemia? Olha, na verdade, a pandemia foi uma época de muitos milagres para mim, porque como eu também trabalho com a parte de pós-operatórios, né, de serviços essenciais dentro da estética, eu fui muito surpreendida, né, por muitos clientes assim que me abraçaram. Tinham pessoas com dores, com fibromialgia, né, nós trabalhamos também com a parte de tensões. E eu tinha clientes que eram donos de supermercado, que elas diziam, olha, Rafa, se você precisar, pode vir me atender todos os dias, que todos os dias eu faço seu pagamento. Então, assim, foi uma época que a gente não tinha a rotatividade que a gente tem, mas que nenhum dia Deus deixou de prover. E também eu me lembro num período da pandemia que você começou a fazer máscaras. Eu fiz de tudo, eu vendi álcool, vendi máscara, me virei nos 30. Assim, a gente que é empreendedor sempre tem que buscar uma saída, né? Eu sempre falo que você não pode mexer apenas com uma renda. Se você mexe só com uma renda, aquilo abala muito. No mês mais fraco, você já começa a se desesperar. Então, eu sempre mexi com muitas coisas. Me diga aqui, na sua opinião, qual o papel da emocionalidade dentro dos negócios?
Eu tenho a plena certeza que é 80% do sucesso, né? Não adianta você ser um bom profissional, um bom empreendedor, se você não tiver saúde emocional para lidar com o seu negócio, com o mês mais fraco. Eu vejo muita gente desistir do empreendimento quando as coisas começam a apertar, mas o mercado vive de ciclos, né? Nós já passamos por vários ciclos, assim, ciclos de super altas e ciclos de apenas conseguir se manter e ainda com muita dificuldade, mas que a gente sabe que são fases que passam. Então, você precisa ter um controle emocional, né, muito bom para empreender. Eu digo, quem não tem uma estrutura emocional boa, realmente é melhor ficar no conforto de ser um funcionário, de ter sua renda fixa, porque trabalhar como empreendedor é necessário aguentar pressão, é necessário saber lidar com a pressão, não deixar de fazer o que é necessário no dia difícil, né? Mesmo que você, eu estou semeando, eu estou jogando ali a semente, seja pelo Instagram, seja pelos grupos de transmissão, seja por um patrocinado e o retorno não está vindo, mas você está semeando. E no tempo certo aquilo vai florescendo, vai gerando os frutos. Né, eu vejo muito isso. Eu comecei, tinha dias de atender uma pessoa, tinha dias que não tinha atendimento. Hoje a gente tem atendimento de 16 a 24 pessoas por dia. Então, é muito diferente, mas todos os dias eu estou semeando. Mesmo que esteja sob a pressão, a gente está semeando. Isso me fez lembrar, há bem uns 19 anos atrás, a minha esposa foi diagnosticada com um tumor maligno na tireoide. Então, a gente ficou muito assustado. E a gente foi à procura de um bom médico, que fosse fazer a cirurgia dela aqui na tireoide. E o primeiro médico que a gente foi, e eu achei muito estranho, o cara com uma botina toda cheia de lama, todo estranho. E a gente estava muito sensibilizado, porque a gente tinha um diagnóstico delicado, e ele foi tão estranho. Eu falei, doutor, é uma cirurgia perigosa. Você já viu alguma cirurgia não ser perigosa? Cirurgia, toda cirurgia tem... Então, eu falei, caramba, o cara pode até ser um excelente cirurgião, mas assim, ele não está lidando só com a questão da cirurgia em si, tem uma vida ali, tem uma pessoa fragilizada, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu queria aqui, para a gente encerrar, Rafaela, ontem nós tivemos uma confraternização que a Rafaela estava com o seu esposo, estava a filha, várias pessoas, e você fez ali 2 colocações de 2 momentos. Lá atrás, que você estava liderando um grupo de panfletando, e você viu uma escola. Eu queria que você falasse, conta isso aqui pra gente. Eu quero terminar com esse depoimento que eu ouvi ontem, que eu gostei muito. Sim, quando nós chegamos em Natal, nós passamos por muitas dificuldades financeiras, né? Como eu falei, nós nunca nos limitamos em fazer o que é necessário, em nos virar, nunca nos negamos a trabalhar, seja do que for. Eu já fui Uber, eu já panfletei, e sempre estava gerando meu recurso. Eu sempre fui dessa forma, já vendi pudim no condomínio, de todas as formas que a gente tinha de fazer de forma honesta, né, ali render as nossas necessidades, eu estava gerando os nossos recursos. E aí eu estava panfletando, a gente chegou aqui em Natal, eu estava coordenando o pessoal, ajudando a panfletar com eles, numa escola aqui em Natal que eu não conhecia. E era uma escola fantástica, assim, acho que uma das grandes referências da cidade, uma escola que tem um ensino muito diferenciado. E aí eu comecei a abordar os pais, né, para entregar os panfletos e observando tudo ali. E eu comecei a orar dizendo que quando eu tivesse uma filha, eu não tinha filho ainda, que quando eu tivesse um filho, eu queria muito que a minha filha tivesse condições de estudar naquela escola. Era uma situação para aquela época bem real, né? Não era nem o que eu tinha de entrada por mês dentro de casa. E aí os anos foram passando, Deus abriu muitas portas para a gente. Minha filha ganhou uma bolsa na Maple, que é uma escola canadense de Natal. Hoje tem um inglês super fluente. E para essa escola precisava ter uma base de inglês muito boa. E eu não associava isso, que Deus estava preparando para aquela oração que eu tinha feito ali, né? Que eu tinha semeado a palavra naquela terra. E eu sempre ligava para essa escola. Todo ano eu ligava, mesmo não tendo condições de pagar ainda. Eu ligava e perguntava como funcionavam as vagas, pesquisava como eles tinham bolsas. E todo ano ela sempre dizia, não abriu vaga, não abriu vaga. Mas eu tentava. E ano passado eu tentei,
Aí, mais uma vez, não tem vaga. E esse ano, eles abriram 3 vagas, porque muda do ensino infantil para o início do fundamental. Então, eles aumentam 3 vagas, né, em cada turma. E aí, minha filha foi fazer o teste, né, com mais 19 crianças naquela escola. E quando eu entrei ali, eu lembrei muito do início, né, do dia que eu estava ali na porta como uma pessoa panfletando, trabalhando. E aí ela fez o teste, né, das 19 crianças. Ela foi uma das escolhidas e vai começar a estudar lá agora. Para mim é um grande milagre, né, de você realmente pisar na terra, declarar aquilo, correr atrás e fazer acontecer. É isso aí. Tem uma coisa que estava lembrando aqui, um texto que ele fala assim, que Deus, ele abençoa as obras das nossas mãos, né? Então, quando você tem um sonho, tem um plano e que você corre atrás, pode ter certeza que vai dar certo, vai chegar na sua vida. Mas, Rafaela, eu quero agradecê-la muitíssimo, viu? Eu sei que tirado da tua rotina, do teu trabalho, obrigado mesmo por estar aqui conosco, e queria que você encerrasse deixando aí uma mensagem para todas as pessoas que vão passar, nos ouvir pelo YouTube, pelo Instagram, né? O que você diria? Talvez muita gente está assistindo e tem sonho, tem um projeto e às vezes se sente incapaz. O que você diria para essas pessoas? Olha, a primeira coisa, se você tem um sonho de empreender, né, de investir de forma diferente, de pegar seus recursos e dedicar a algo, eu queria te dizer que você precisa primeiro aprender a lidar com as emoções dos dias ruins, né? Construir em você uma estrutura necessária, primeiro, de viver as fases, de ter os pés no chão e de nunca desistir, de todos os dias semear um pouquinho, né, dedicar o seu tempo a construir aquilo que no final dá certo. Você só não pode parar no dia ruim. No dia ruim você lembra da palavra que você tem, do sonho que você teve para continuar em frente. Maravilha. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. A gente encerra aqui, você vai lá na nossa página no YouTube, se inscreva, e também no Instagram, eu, Lindomar Alves. E quinta-feira eu vou estar aqui com o esposo da Rafaela, que é o pastor Marconi. Até a próxima, Deus lhe abençoe. Obrigado, Rafaela. Obrigada, bispo.